nos fizeram, nos cutucaram para definir modelos que pudessem trazer uma resposta bem substancial para as crianças, na participação. Então, eu não lembro se eu cheguei a fazer brincadeira por brincar depois da faculdade. Sim, Assim, toda brincadeira que a gente organiza, e é uma filosofia que eu tenho hoje, quem trabalha para mim sabe, pode aí escrever se eu estou mentindo aí na letrinha aí embaixo. O nosso desenvolvimento em acampamento, o meu crescimento como acampamento, né? Ou como promotor de atividades recreativas, lúdicas e educacionais, sempre foi baseado na capacidade que o recurso humano podia levar para as crianças que estavam lá, né? Eu usei a recreação, eu usei acampamento como ferramenta educacional, né? E usei a educação como ferramenta acampamental. É isso que nós fizemos, né? E a gente vem assim, fazendo até hoje. e é muito legal assim escutar a sua história, né? Porque ela acaba sendo um pouco parecida com a nossa também, né? A gente coloca aqui para os nossos parceiros e a gente tem como tema, né? Como propósito é conectar as pessoas pelo brincar e educar pelo brincar. Então a gente acredita muito no que você faz. E eu me lembro que você teve a oportunidade de participar do Enarel. Não sei se você lembra, foi em Opa, 85. maior orgulho. Foi em 85. Mesa de abertura, isso, Isso. isso. Nós trouxemos. Acampamento, ócio ou negócio. Isso, acampamento, ócio ou negócio, né? Lazer, ócio ou negócio. Foi o tema do encontro, foi o 8º Enarel, foi o primeiro Enarel realizado aqui em Pernambuco, e eu encho mesmo o peito de falar que foi o primeiro encontro fora do eixo de São Paulo e Rio, né? Que fomos nós que tivemos a loucura de trazer, foi realmente muito trabalho, trabalhamos um ano para conseguir rodar o evento, colocamos 800 pessoas, né? Trouxemos você, trouxemos Inês Moreno, trouxemos só fera, só fera, só fera, só fera. E foi um evento que marcou Marcelino, muito. Luciano Nardelli, Marcelino, conseguimos pegar todos os práticos e todos os teóricos e colocamos tudo mesmo dentro do Mini balaio. Cavalária, Isso, uma turma. Mas como isso é tradicional, os acampamentos com mais de 30 anos são de famílias, né? Eu, na época, era uma exceção, a ACM, que é um acampamento institucional, né? E o Paiol Grande, que também é uma congregação aí. Então, a gente... Agora, grandes acampamentos, fantásticos acampamentos, começaram com a mãe ou o pai professor lá, o pai começou e o filho segue, o Isidorinho que está aí, é a segunda, daqui a pouco tem a quarta geração do Pumas aí, sensacional, NR e tal. A gente não entendeu que estava na hora, mas formamos um círculo ali de um almoço por ano, 2 almoços por ano, para trocar um pouco de experiência e tal. E quando deu 98, mais ou menos, a gente, num almoço, a nova geração dos acampamentos, eu vou me dizer como um novo geracional, porque o meu sócio era 10 anos mais velho que eu, meu antigo sócio, e os novos que estavam começando a tocar os acampamentos junto com os pais, tal, a gente animou a turma, vamos fazer essa associação, agora dá. A gente está num outro Brasil, num outro momento comercial. E depois de um ano de gestão, conversa, para rusgas antigas, concorrência comercial, né, une um pouco o discurso, entende o que é, a gente conseguiu em 99, novembro de 99, se não me engano, a gente fundou a associação com 12 participantes, 11 ou 12, eu não me preparei, desculpa, não olhei nosso histórico para fazer essa porra aqui, eu estou indo. Aliás, não gosto de me preparar, então é isso. É isso. Aí, a partir da reunião que nós fizemos, aí vou explicar por que a gente chama a Associação Brasileira de Acampamentos Educativos, né? Acampamentos em São Paulo e no Brasil, por exemplo, a gente é quase nada, percentualmente, em relação aos acampamentos evangélicos e religiosos.
né, católicos, evangélicos e tal. Tem muitas entidades religiosas que têm acampamento e praticam acampamento. Aliás, se bobear a origem do acampamento lá atrás, Estados Unidos, tal, ACM, papapá, está com um pezinho na área religiosa, porque era quem mais se preocupava no momento da sociedade, lá em 1800 e 900, eram as entidades religiosas que se preocupavam um pouco mais com o social, porque os governos e o capital estavam preocupados mesmo em capital e governar a moçada, né? Exatamente. E aí o que acontece? A gente entendeu que, primeiro, não éramos pioneiros de tanta coisa assim, mas quem fazia o trabalho que hoje você faz aí, que é voltado para escolas durante o ano, férias livres, captando crianças de qualquer lugar do país, qualquer família, gente que nunca se viu, com créditos diferentes e tal, a gente era uma situação particular, né? Principalmente elaborada em São Paulo pelas condições da capital aqui, tanto culturais, de imigrantes que vieram da Europa e dos Estados Unidos povoar São Paulo, que tinham essa cultura, né? Como da questão urbana, né? Que a urbanidade excessiva começou a afastar as crianças da natureza, da rua, não tanto assim quando nasceram os acampamentos, mas principalmente um fator limitante era essa, a natureza saiu um pouco de perto da criança. Eu em 60 estava na rua, o Puma já existia, o NR já existia, o Paiol já existia, eu podia brincar na rua, mas não tinha tanto quintal assim já para eu ir, né? Em 70, então, já São Paulo já não tinha quase, né, grandes áreas livres. E aí isso foi contribuindo para que uma coisa puxasse a outra. A cultura que começou a se expandir entre as famílias classe A, B, média, C, no máximo, de que o acampamento de férias era legal e a gente vendo esse movimento crescer dentro das escolas, então férias e escolas. O próprio Leões da Montanha nasceu do Sérgio, que era professor de uma escola de padrão A e B, que inventou de levar os alunos que amavam ele durante o ano para fazer a temporada de férias no sítio, né? Imitando o Paiol lá, copiando, né, as premissas do Paiol, do Pumas e tal. E assim nasceram alguns, e assim nascem ainda hoje, Sim. alguns acampamentos. O professor tem um público, um profissional tem um público, e acha que anda e consegue. Tem acampamento que é de professor de escola, que só abre na temporada de férias, vai fazendo o quê? Alugando um acampamento que é de outro setor, que é evangélico, que é de um proprietário empresário de aluguel, né? Uhum. E isso aqui em São Paulo rodou muito. Teve um boom bem grande na década de 90, de 80 para 90, e no final da década de 90 um monte de gente construiu um monte de estrutura grande, maravilhosa, e a família não gostou, e a filha não quis seguir, o neto não quis assumir. Então hoje, se você der um clique, você acha acampamentos maravilhosos que não têm exploração comercial. E quantos né? acampamentos tem em São Paulo? Eu não sei o número exato. Nós somos paulistas aqui, paulistas, né? Do estado todo. Na associação nós somos uns 15. Mas eu sei que tem pelo menos 15 que não estão na associação. E aí a gente subdivide um pouco. Esse que o professor só faz nas férias. Existe um número que eu nem conheço, porque tem muito professor que anda fazendo pelo interior que a gente não consegue pesquisar, né? Mas gente que vive no acampamento, de acampamento, eu acho que nós somos em São Paulo uns 30, 35, não bastante, muito mais. Né? Bastante. É quem vive. Pode ser viver mal e mal, pode ser que divide. Né? Agora, eu não conheço 5 que têm a força que os associados nossos têm no Estado e não estejam associados à ABAE. Porque a demanda que os associados nossos têm é impressionante, né? O ano inteiro funcionando, todo ano, com temporadas cheias, então o fluxo é muito grande. Agora, esses menores, foi uma temporadinha pequena, atende 3, 4 escolas, mantém o sítio, dá uma segurada. Esses devem ser aí de 10 a 15 também, esporádicos, vou dizer assim, né?
E a gente essa, tem isso... enfim, Não, só para concluir. diga. Só vou concluir. E a gente chegou no Educativos depois de fazer um trabalho, foi o primeiro trabalho que a ABAE fez interno. Nós chamamos um pessoal que ajudava o Ministério do Trabalho com consultorias, especialista em definir profissões. Que o Ministério do Trabalho, para dar um código para uma profissão, doula, parteira, né, encaixate, para ser reconhecido com um código tributário, precisa ter umas questões técnico-científicas organizadas. Certo. E nós fizemos um workshop de 3 dias, uma imersão dentro da nossa expertise, para definir o que é um acampamento educativo, porque ele é diferente do religioso, do acampamento de férias simples, de alguém que só leva as crianças para... ou da barraca, do escoteiro, tudo isso, né? E definimos que a gente não ia chamar acantonamento, que seria a palavra no português que nos definiria melhor. Hospedagem e estrutura física, de tijolo e tal, de alvenaria. Nós bancamos o histórico da nossa denominação e ficou acampamentos mesmo. Né? Um ou outro ainda faz confusão. Fora de São Paulo, sem dúvida, tem muita confusão. Né? Acampamento, vai barraca, mandar meu filho para barraca. Né? Mas fizemos assim. Então, nós definimos, está no site da ABAE, abae.org, lá, um painel maravilhoso sobre o que é necessário fisicamente, intangivelmente, mentalmente, está tudo lá para nos definir como acampamento educativo. Você sabe, você é nosso associado, você viveu isso aí. Diga lá. Então, dentro desse histórico que acaba sendo muito parecido com o nosso e muito parecido com muitos parceiros, né, que a gente conversa. Eu tive, em 2011, a oportunidade eu fiz um mestrado e, obviamente, eu foquei todo o meu mestrado porque eu queria contextualizar a minha prática, né? Aqui a gente tem muita dificuldade de convencer as escolas, de convencer as famílias. As pessoas têm muito essa leitura, acham que é acampamento porque é barraca, acha que é acampamento que é algo menor. Então, a gente tem muita dificuldade aqui nessa captação, nessa prospecção de clientes. E em 2011, dentre outras coisas, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e eu direcionei a minha pesquisa para o acampamento. E eu consegui fazer uma pesquisa, o meu mestrado foi em gestão empresarial com foco em mentoria. E aí, a minha linha de pesquisa foi se o acampamento, né, traz ou trouxe algum tipo de mentor, seja ele de uma forma de uma mentoria de evento, uma mentoria de pessoa, quer dizer, os vários tipos. E junto com isso, eu repliquei parte de uma pesquisa da ACA, né? Que é a Associação de Acampamentos Americanos, né? Que eu acho que a ABAE tem um pouco de espelho, né? Que a ACA, ela, assim, se aqui a gente é desse tamanho, nos Estados Unidos nem se fala o tamanho que eles são, é uma coisa gigante. E aí, uma coisa bem bacana que nessa pesquisa que eu repliquei, eu trabalhei alguns valores, alguns construtos, como liderança, a relação de pares, fazer amigos, conforto social e mentoria, né? E isso veio muito forte, veio tão forte que quando eu comecei a receber, eu entrevistei quase 1.300 acampantes e ex-acampantes, né? Então, quando as respostas vinham, eu só chorava. Porque as respostas vinham de uma assim, né? Eu me lembro da bronca que eu levei da tia Rose, ou da fogueira que aconteceu isso, a primeira vez que eu lavei louça. Quer dizer, a riqueza de detalhes, aquilo me deixou muito impressionada. Porque eu sabia que ia vir uma coisa boa, mas eu não tinha noção de quanto nós... não estou falando só de mim, não. Eu divido isso com todos... Eu vou narrar para você. Com todos os parceiros que fazem esse tipo de trabalho de forma séria, né? Que é o que a gente está falando. Então, assim, a riqueza desse valor, né? Desse valor me impressionou muito. Né? E isso foi transformado num livro, foi transformado numa revista, foi transformado em gráfico. Então, isso que me respaldou a nossa prática de uma forma. Não sou eu que estou dizendo.
Quem está dizendo são essas pessoas, né? Não sou eu que estou São as achando. vítimas. São as vítimas. São as vítimas, exatamente, né? E são vítimas que lembram Do disso de uma bem. forma bacana, positiva, que isso agregou valor em todos os sentidos. E aí a gente vem para o nosso tema, né? Se acampamento é realmente um produto de valor, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo. A gente foi lá no passado, né? Por que a gente se apaixonou? Existe a BAI, que é uma associação importante para quem quer fazer um trabalho sério. A gente está onde estamos hoje, né? Aqui, eu, você e aqui, né? Acho que esse papo só surgiu por estarmos nesse momento, né? Uma pena, né? Mas que bom, né? Mas assim, como está o nosso presente e se realmente esse acampamento é uma coisa de valor e como é que você vê o nosso futuro? Né? Porque nós sabemos, tivemos uma reunião, inclusive, enquanto a BAI, essa semana, né? De quantos desafios aí tem pra gente, né? Eu aqui, meu sócio, que é Pedroca, que tá ali, a gente está arrancando os cabelos, né? Porque não vai ser fácil retomar tudo isso. Mas, por outro lado, eu penso, poxa, será que algo tão forte, né? Algo de tanto valor, né? Coisas que você falou aí, da importância das relações, de trabalhar a interdisciplinaridade, a transversalidade, trabalhar a educação de forma lúdica, trabalhar a pessoa, trabalhar o ser. Será que isso não tem valor nenhum? Será que isso vai ficar? Não foi, né? Então, aí eu queria saber qual é o seu olhar em relação a isso aí. Bom, eu vou dizer, eu só dediquei minha vida à educação com os valores do acampamento e vice-versa. Eu no acampamento eu aprendi o poder da espontaneidade do educador. O quanto o educador ganha podendo ser espontâneo e podendo sair da caixa, porque as nossas atividades elas são fora da caixinha, né? Para as crianças e para os jovens. A gente trabalha emoções, mexendo com as emoções. A gente tem que, eu até vou brincar aqui que uma das pessoas que eu amo que está assistindo a gente, uma vez a gente não discutiu, mas eu soltei na ABAI e falei, numa reunião da ABAI, falei, ó, eu não faço fogueira, porque eu odeio ver criança chorando no fim do acampamento. Não acho que o acampamento é feito para chorar. Agora, eu estava numa fase, não mudei de opinião nesse sentido que eu vou explicar. Organizar um processo para a criança chorar é muito fácil dentro de um acampamento. É só você falar, amanhã a gente vai embora e o tio tá com saudade. Acabou. Você que vive, se tiver alguém estranho à prática aqui, não vai entender direito. Pô, mas 15 dias com uma família nova, todo mundo se amando, né? Todo mundo vivendo as tensões, resolvendo problema e tendo alegria. Amanhã nós vamos embora, chora, velho, chora, né? Então, eu acho que o grande resumo do nosso poder na transformação, o que eu acho é que o acampamento é uma ferramenta educacional fantástica para as escolas, para as famílias, não é? O que você narrou aí, nós temos grandes colegas na BAI que fazem encontros de veteranos. Eu tenho narrativas de veteranos, por acaso. De veteranos, por acaso. Onde você passou o fim de semana? 45 anos, cara. Porra, fui em um acampamento que teve o acampamento dos velhos, dos veteranos. Chorei pra cacete os 3 dias. Porque onde a gente constrói, Rose, as memórias sociais que têm valor e os nossos valores, o caráter, onde a gente constrói? Até os 18, 20, depois aperfeiçoa ou muda, se conseguir. Mas quando você modela a massa, é na idade que eles vão para o acampamento, né? E cabe a quem faz acampamento entender se vai mexer com esse potencial de assimilação que a criança e o jovem tem, ou se não vai, né? Tem que ter muita responsabilidade para mexer nisso aí, né? Então, eu sou um formador de monitores há 40 anos e eu tenho umas regras assim. Eu tenho. Alguns pares meus conseguem trabalhar diferente. Mas eu tenho. Não tem susto até 10 anos de idade. Se puder, não tem quarto só de menino para ficar enchendo de palavrão, falando de punheta, falando de
aquelas meninas são gostosas. Não tem, não precisa. A gente está num acampamento com outras coisas para fazer. Mas se elas acontecem, a gente administra. Sim. Mas não prefiro. Não prefiro que meu acampante chore na hora de ir embora. Prefiro que ele entenda aonde ele cresceu. E a gente consegue fazer isso sem ninguém chorar. Porque eles crescem. Né? Você sabe o valor que tem para a vida futura, um cara entender que se ele amarrar o sapato com o tênis um pouquinho mais apertado, ele melhora o desempenho no jogo? Ele vai aprender isso no acampamento, porque o monitor vai falar, amarra esse sapato aí. Não, amarra, não, vamos cá, eu vou te ajudar. Então aprende. Isso. Aí só perguntar, melhorou? Tá correndo melhor? Tô, pronto, aprendeu, cresceu. Exatamente. É bobeira? Nessa faixa etária não é bobeira. É bobeira sair com uma lanterna, com baita breu, nenhuma luz, e você andar dentro do lugar que você já conhece? Não é bobeira. Para aquela faixa etária, pelo amor de Deus, é um choque. A gente tem aqui um espaço próximo, né, que é dentro da própria propriedade, mas é uma área que a gente não tem nada, só tem árvore, né, e o mato e tal. E a gente sempre mantém limpo e à noite a gente faz umas caminhadas para lá. Nossa, é como se eles estivessem entrando numa floresta do outro. Gente, ali do lado não tem nada, mas quer dizer, exatamente. O imaginário, né, tudo isso é muito rico, né? E eles contam aquilo como se fosse nossa. E isso é muito bacana. E a escola e a casa têm oportunidade de trabalhar isso, mas muito díspare e muito pontual, porque as rotinas da criança são as rotinas que tem que ter, não é? Eu não estou dizendo que a mãe tem que ter um acampamento em casa, mas justamente por a gente ter essa oportunidade única, o que eu falo para mães em reuniões que querem saber que valor tem o acampamento, eu falo o seguinte, o seu filho briga na escola, isso pode ser há 30 anos atrás, seu filho briga na escola, antes do celular já, o diretor ligava e falava, o seu filho brigou no recreio, dá para vir buscar ele na diretoria, porque a gente vai conversar. Daí vai a mãe, vai, conversa com o diretor, leva o moleque para casa com algum castigo de lição. Ou vai... Ela lida de um jeito lá com ele, lida de um jeito com a escola. Quem não lida com o problema? Ele. A mãe lida, a professora lida, o diretor lida. Ele não lida. Ele só recebe. Agora você está no acampamento, sai do café da manhã, enfia uma bifa no amigo. O que a gente faz? Pega os dois e fala, bom, quem começou? De onde saiu isso? Por quê? Cara, vocês têm que resolver. Eu não vou ficar resolvendo para vocês. Vocês têm que resolver porque vocês vão dormir junto hoje, velho. Amanhã vocês vão acordar. Olha o que vocês vão perder. Presta atenção. Pronto. Obviamente você elabora mais o discurso, você fala na linguagem. Mas essa é a verdade. Você vai dormir com o cara que você deu problema para ele. E você vai acordar. Ou você vai dormir esperando uma vingança, ou você vai dormir solucionado, que é muito melhor para você. Então, se você volta para casa aprendendo a solucionar os seus rompantes, as consequências do que você faz, porra, quer crescimento maior na infância e na juventude? A gente escuta muito, né, tem alguns textos, a gente tem um blog também, e eu, de vez em quando, eu escrevo, né, eu ouso escrever algumas coisas, e há um tempo atrás eu escrevi um texto bem bacana, né, a diferença de pais helicópteros e pais submarinos, né, não sei se você já escutou, já deve ter escutado essa expressão, né, e a gente vive cada vez mais, que eu recebo uma escola aqui, eu fico impressionado, os pais estão cada vez mais de helicópteros, e daqui a um pouco vai vir de drone, né, o filho falou, não gosto dessa comida, pronto. Como? Você não gosta dessa comida, mas coma outra, resolva o seu problema, né? E o acampamento, ele traz essa possibilidade. A criança, ela não vai passar por... mas meu filho não come isso, não come aquilo. Eu falei assim, bom, vai ter duas alternativas. Ou ele vai ficar com fome, ou ele vai ter que aprender a comer outras coisas, né? Eu tiro pelo meu filho. O meu filho, né, já está hoje com 19 anos, já está no processo de monitoria, apaixonado por isso aqui, né? Diz que vai continuar, né? A geração querendo assumir. Mas ele não gosta de comer nada. E quando ele era menor, eu tinha uma babá, ela falava assim, mas o João vai comer o quê? Ele disse, a mesma coisa que as outras crianças comerem. Mas ele não gosta, isso é um problema dele, que ele vai ter que resolver.
Daí vou tratar ele da mesma forma que eu trato a outra criança. E ele chegava na mesa, ele olhava, tinha um monte de coisa que ele não gostava, mas tinha uma que ele comia só aquilo e pronto, ele se resolvia. Então, são pequenas coisas assim que muitas vezes os pais, né, dentro dessa leitura, não entendem o valor que experiências como essa nos trazem, né? Nos trazem. Então, eu acho que isso é muito rico. Eu não sei se a gente já falou disso, acho que você faz, não sei quantos de nós fazemos, mas desde o primeiro Leões que eu faço lá em 78, quando é férias, a gente tem um modelo de operação com os monitores e nós, para fechar o cuidado que a gente tem que ter com essas coisas, que é um relatório que nós vamos entregar para os pais. Então, a gente vai dizer para o pai, naquele relatório, a verdade sobre o que foi o filho dele no acampamento. Cria vínculo ou não, ofenda o pai ou não, nós vamos fazer um relatório verdadeiro. E isso é muito interessante porque você mexe com a equipe de um jeito, em responsabilidade, porque o próprio relatório já coloca o monitor num clima de atenção que não é comum numa atividade recreativa. Estou recriando, vou respeitar, vou isso, vou aquilo. Mas você entender o quanto é perigoso uma criança ser líder negativa para o grupo, o quanto é perigoso ele sofrer um bullying e você passar pano para o bullying, né? O quanto é bom o garoto ser um líder positivo, ou entender um comando simples, ou lembrar das regras da vida pessoal. O cara levanta, escova o dente, penteia o cabelo, toma banho na hora, tá, esse cara... E o outro não toma o banho nem fuder, não, escovar o dente não sei o que é. Tá, tudo bem, tá na fase de aprender, mas você relata. Eu tenho, assim, passamos 30 anos tendo 10% da clientela, 20%, indicado por psicopedagogas. Sim, sim. Manda para o acampamento que lá com o Sérgio Cury ele vai dar uma melhorada, porque isso é ruim, isso aqui está ruim, lá no acampamento ele vai ter que enfrentar. É isso. A gente tem tido, eu tenho, já tem algum tempo, a gente tem uma ficha, né, individual de cada criança, inclusive todo esse trabalho, ele está sendo todo digitalizado, essa informação e tal. Só que eu nunca tive peito ainda de passar para a família, porque, na minha percepção, as famílias aqui ainda não estão prontas, ou eu talvez não esteja pronta, né? Mas a gente tem, sim, todo esse relatório, né? Mas é algo interno que eu uso e aí depois não é fácil. Confronto, né? Eu confronto os dados, quem volta, o que cresceu, tarará, eu faço tudo isso e estou fazendo de uma forma bem estruturada, inclusive estou passando isso nesse momento agora, mas eu nunca tive a coragem de passar esse relatório para os pais. Para aqueles que me perguntam, né, que me acessam, aí eu pontuo, eu falo, olha, aconteceu isso, claro, aquilo. E para aqueles que saem muito da curva, né, porque tem uns que você faz, não, esse menino aqui nunca mais, né? Que tem também, claro que tem, né? Esse aqui nunca mais. A gente chama o pai e fala assim, olha, aconteceu isso, e por conta disso, a gente vai dar um tempo, né? E a gente, com esse trabalho, mesmo que a gente não reparta, a gente também recebe muita indicação também desse segmento, né, de psicopedagogos, psicólogos. Isso é muito legal, porque eu acho que endossa, né, o nosso trabalho, a seriedade do nosso trabalho. Sim, enquanto espaço de transformação, né? Um profissional desse setor, se ele nos conhece enquanto um ramo de atividade educacional, ele reconhece o valor. Qualquer profissional da área de psicologia, né, reconhece o valor que há entre no fato das crianças estarem reunidas para organizar por si mesmas um monte de atividades. Né? Mas são coisas que a gente... acho que nós só perdemos, infelizmente, não só enquanto associação, pode ser cada um de nós perdemos um tempão de oportunidade de transformar isso numa coisa mais técnica, como você fez a sua graduação, você escreveu um livro sobre ela. Nós ainda não sentamos para fazer uma narrativa que fosse... Pode ser um livro de contos. Mas se você fizer um livro de histórias, com 10 histórias de cada acampamento, já sai um negócio... Lindo. Educacional, fantástico. Talvez seja esse o fruto da pandemia. Eu conheço o presidente da ABAE e eu vou dar essa sugestão para ele, né? Não, você sabe, eu vou falar para você.
Esse pessoal é muito folgado, porque eu estou presidente e ninguém quer sentar na cadeira. Eu vou falar. Eu postei no começo da pandemia, eu falei, gente, precisa ter eleição. Ninguém me respondeu, os caras, não, deixa o cara lá, deixa ele lá, deixa eu... Agora, uma coisa eu vou dividir com você, a nova geração da BAE tem um potencial fantástico. Os filhos que estão seguindo o caminho têm um potencial fantástico. Todos os que eu conheço, todos. Massa. Uns estão mais perto, porque são mais envolvidos, mas os outros estão trabalhando na própria unidade da família. Mas, assim, a gente só tem notícia boa. Isso significa para mim que a gente tem futuro, com certeza. Né? A gente tem um futuro que não vai mexer muito, porque o futuro às vezes assusta, porque ele pode ser transformador demais, ele pode significar uma mudança de valores muito grande, e quem trabalha com acampamento preza muito os valores do acampamento, né? Os valores morais, sociais, né? Que o acampamento transmite. Então, eu acho que essa parte está garantida com a nova geração, sabe? Se o acampamento vai mudar para um tipo de atividade mais isso sempre serão ciclos, né? Nós já passamos por, né, o acampamento que tem altos motivos técnicos e pirotécnicos, mas se não olhar para a criança, não vai acontecer dela, né? Então, quanto ao futuro, o que eu acho que a gente precisa melhorar, enquanto acampamento mesmo, não vou dizer que é uma missão da ABAE, porque a ABAE é nacional, mas é um negócio pequenininho, a gente tem pouco fôlego, porque a vida aí fora, para quem tem acampamento, é um leão por dia. Não é nem sobre concorrência, é sobre essas questões. Isso. A gente não tem cultura no Brasil. Você está num lugar horrível para divulgar acampamento. Você compete com a praia. Exatamente. Né? Exatamente. Você compete com a praia, com o litoral, com as férias na casa da avó. Exatamente. Com todas as questões que dão aí um prejuízo danado. Cara, eu preciso carregar e deixa pôr ele em pé aqui, peraí. Então, veja aí, enquanto você carrega aí, Quito comentou aqui que o projeto, porque para mim aqui não está aparecendo as pessoas que estão entrando. Aí Quito comentou que o projeto de... Como é, Pedroca? O projeto do livro parou, né? Desse registro que estão fazendo, parou em função da pandemia, né? Ele colocou aí que isso já está no andamento, mas que meio que deu uma parada em função... O documentário, o projeto documentário, isso. Ele comentou nós estamos com um projeto de documentário muito bacana. Massa. Né? Para nos documentar enquanto associação e tal. Isso... Agora, quem está tocando isso? A nova geração, graças a Deus. Esses meninos têm uma energia fantástica. Né? E gente que soma, que chega para somar e ajudar. É um filme documentário, né? Parece que é um filme documentário, né? É um filme documentário para a gente poder trabalhar e colocar luz sobre a nossa história mesmo, né? Porque nós temos grandes figuras que hoje já não estão mais à frente dos acampamentos, mas aqui no Brasil tem no mínimo 75 anos de história, 80 anos de história, né? Então tem que ser registrada, porque para a gente saber para onde vai, como diz minha mestra do bloco, a gente tem que saber de onde veio. Né? Isso aí é uma coisa que nós precisamos guardar e preservar, que é a memória do que todos nós já fizemos. São e muitas também precisa pessoas. Saber onde estamos, né? Não basta saber, né? Onde estamos, para onde vamos, né? Então isso tudo é muito importante. Eu acho que nós estamos num momento necessário para caramba, não pela pandemia. Nós estamos num momento necessário de manutenção dos valores humanos, porque o individualismo está crasso na sociedade, aqui em São Paulo, Brasil, né? A questão do indivíduo olhar realmente só para o próprio umbigo está se disseminando, e o acampamento é o lugar onde isso é quebrado pelas pernas. Facilmente. Pelas pernas, né? E fica, é um valor que fica.
Você acampa na tua juventude, você cresce olhando para o outro de qualquer maneira, nem que seja pouco, mas você sabe olhar para o outro, o que é muito importante. Curi, me fala um pouquinho sobre, eu sei que a BAE, ela tem feito alguns movimentos, ela faz um encontro, né, para monitores. Me fala um pouquinho dessa experiência aí da BAE, qual é a proposta aí, que eu acho isso importante colocar aqui, porque tem muita gente se mexendo, né? A gente aqui, a gente tem os nossos cursos, os nossos treinamentos, mas na medida do possível a gente está aí junto com vocês, né? Nem sempre pode, então, por conta da distância, para a gente acaba às vezes ficando pesado. Mas a BAE tem feito algo de uma forma sistemática, né? Então, me conta aí um pouco da importância aí desse movimento aí de vocês, da BAE. Então, a gente procurou, desde o começo, fazer a transmissão de conhecimento, a troca de experiência já nos primeiros anos da BAE. Em alguns anos dá certo, de a gente ter tempo, disponibilidade, estrutura mental aí, né, motivacional para fazer. E nós temos conseguido, nos últimos anos, realizar uma vez por ano um simpósio, né, que reúne todos os acampamentos e é aberto para candidatos a monitores, para monitores que já trabalham, para leigos, né, onde as pessoas que têm um grau de experiência positiva, né, e madura na área, mesmo que não trabalhe com acampamento, mas pessoas que trabalham com educação, com recreação, com os temas que são afins da atividade de acampamento, a gente faz um simpósio de 2 dias, né? Normalmente, atualmente, a regra é um simpósio dentro de um dos acampamentos associados, né? Esse ano nós, infelizmente, fomos pegos pela pandemia, a gente ia fazer no VIPS, no acampamento da Câmara. Eu ia mandar João, ia ser a estreia do João. Ele estava tudo animado. Eu ia receber João aqui em casa, estava tudo animado, levar ele para balada, para a zona do Meretriste. Pronto. E por falar nisso, você é batuqueiro, não é? Me conta essa história aí de batuqueiro, como é isso? Eu sou, calma, batuqueiro tem uma live quinta-feira, assiste a live na quinta que eu... Bom, para você ver o que é o valor do acampamento, eu entrei na batucada para me divertir um pouco, óbvio, né? Mas acabei dirigindo um bloco que é um projeto social de geração de emprego para músicos iniciantes da periferia. E que mandam bem a beça, porque eu já vi alguma coisa não, mandam muito bem. Mandam muito bem e é um ciclo que está virtuoso, porque muitos já não precisam mais do bloco para subsistir, e as vagas estão virando, tem gente nova vindo. O bloco só existe para isso, para manter uma escola de música durante o ano inteiro, uma música de percussão, e o batuqueiro que fica grato pelo que ele aprende, ele paga o projeto, o salário dos meninos, né? Quer dizer, o que é isso? Isso é herança da minha vida de acampamento, é dividir, procurar solucionar problema, é perceber que é como a gente sai, né, tanto para trabalhar a favor das crianças, como sai enquanto criança de um acampamento bem trabalhado, né? Enxergando, hoje vou dizer, o nosso futuro próximo talvez assim, a gente vai formar grandes formadores de startups no acampamento. É possível. Antigamente a gente formava grandes pessoas que iam ser médicos, engenheiros e arquitetos, hoje é outra coisa, mas a gente vai formar sempre, né? Agora, o simpósio é muito importante porque, primeiro, ele reúne grandes concorrentes numa linguagem de aperfeiçoamento das suas práticas, o que é muito importante, né? Se a Volkswagen, a Ford e a Chevrolet fizerem um simpósio e não esconderem seus segredos, a gente estaria com carro voador há mais tempo, elétrico e voador, né? E no simpósio isso acontece, porque a gente aprendeu, ou a gente é humano e teve acampamento, ou a gente ficou humano depois de ter acampamento, mas a nossa humanidade no setor de acampamentos nos leva para um movimento que ninguém esconde nada de ninguém. Quando a gente está no simpósio, o cara fala, estou fazendo um evento megatrônico, vou ter 10 dinossauros, o outro não fala, nossa, vou ter também, vou aproveitar e vou fazer... Pô, que interessante, eu acho que vou usar essa mecânica para fazer outra coisa.
mas aprendeu. Ó, então, meus monitores estão reunindo assim. Então, é fantástico, né? E para os leigos, ou monitores, ou candidatos profissionais da área, é o contato com, desculpa, mas é o contato com a nata do acampamento do Brasil, porque a gente só tem nós, né? Então nós somos, praticamos, fazemos, realizamos, né? Sim. Ninguém, hoje na ABAI tem pouca gente com menos de 10 anos e muita gente com mais de 40 anos de experiência. Então o negócio é pesado. É importante mesmo, é pesado. É pesado, mas graças a Deus num ambiente leve, né? Sim, é pesado no que eu falo de conhecimento, de conteúdo, de lida, de experiência, exato, né? Porque exato. ignorar a experiência, né? A sua experiência, a experiência, né? De Isidoro que entrou aqui, de Quito, de tantos outros, né? Dar um tiro no pé. Né? Quer queira, quer não. Nós aqui, que você pegou a gente no início, nós já estamos fazendo esse ano 31 anos de estrada. Ora, alguma coisa deve ter, né? Alguma coisa sabe, eu vou falar uma coisa que valida a associação hoje. Quando a gente se conheceu, eu lembro perfeitamente, vocês estavam com 2 camisetas maravilhosas da Cia do Lazer, lá em Bertioga. Isso. Encostaram em mim para perguntar, você que é o cara do Leões da Montanha, não sei o quê. Você podia, a gente tá com umas dúvidas, você podia falar alguma coisa com a gente? Eu falei, senta aí, vamos falar. Aí não sei que horas da conversa, pô, mas você fala tudo, velho, você não vai regular nada? Regular o quê? Não, é que todo mundo regula, ninguém fala nada. Não era um congresso de acampamento, acho que era um Enarel, né? Era um Enarel no set de Bertioga. As pessoas escondem o ouro. Eu falei, puta que pariu, escondeu o ouro. Acabou que a gente ficou trocando e-mail para vocês fazerem o acampamento. Putz, você acha isso? Faz aí. Porra. Experimenta aí. Então, constrói. Eu vou aí, me espera. Se dane aí, quero fazer. Vai ver que merda vai dar. Mostra aí. Mas eu já cheguei a falar não também. Às vezes aparece um maluco e fala, eu sou da cidade tal, quero fazer um acampamento. Eu falei, filho, estuda primeiro. O que é a vida de um dono de acampamento? Não é um negócio isso. Isso é outra coisa. É mais que um negócio. É um envolvimento. Mas, na verdade, é isso. A gente... o peso que nós temos é pelo que cada um de nós construímos. Eu queria dizer